Pessoal, notem o seguinte, em nenhum momento aqui a gente falou sobre os parâmetros do PID, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os parâmetros e a gente vai usar o autotune. A gente não precisa fazer nenhum cálculo aqui, o próprio Tia Portal oferece pra gente uma ferramenta de autotune. Ele vai determinar os parâmetros, então ele vai dar uma série de degraus na minha entrada, na minha saída e vai ver qual é o comportamento do sistema. Fazendo isso, ele consegue calcular os parâmetros para a gente, tá? Mas basicamente, o que é um controle PID, né? Isso daqui, pessoal, é uma representação de um processo, tá? E esse aqui é um processo que está em controle de malha fechada. O que é um controle de malha fechada? Eu tenho que uma realimentação da saída do processo, tá? A realimentação da saída do processo é colocada novamente na entrada. O que é essa saída do processo aqui? O valor que está sendo medido pelo sensor. Então, é o valor lá que está sendo medido pelo meu sensor. Beleza? Esse valor vem para a entrada e eu faço um cálculo. Se eu quero que o meu set point fique em 200 milímetros, o meu sensor está lendo 100. Qual que é o meu erro? 100 milímetros. Então, eu faço um cálculo, tá? E gero um erro, beleza? Depois que eu pego esse valor do erro, eu vou passar pelo controlador, que seria o controlador PID. Então, o controlador PID vai pegar esse erro, vai gerar uma saída e essa saída vai atuar em cima do meu atuador. Que no caso aqui, o que é o meu atuador? A bomba. Então, ele vai aumentar ou diminuir a potência da bomba, a velocidade da bomba, né? Baseado no erro. E eu tenho aqui três parâmetros: o parâmetro P, o parâmetro I e o parâmetro D. Tá? O parâmetro P, pessoal, quanto maior for o erro, maior é a ação do controlador. É proporcional ao erro. Então, quanto maior o erro que eu estou tendo, mais ele vai agir na bomba. Certo? O parâmetro I, ele faz o seguinte, pessoal. O parâmetro I é como se ele fosse somando os erros, tá? Ele vai somando os pequenos erros e eu crio uma ação baseada nesse pequeno erro. Então, se eu fizer um controlador somente proporcional, o meu nível lá no final não vai chegar igualzinho o set point, ele vai ficar com um pequeno erro. Tá? Então, por exemplo, se eu coloquei o set point em 100, no meu controlador somente P, o meu nível vai ficar ali em 90, 95. Ele não vai conseguir atingir o set point. Por quê? O controlador proporcional, quando o erro é muito pequeno entre o set point e a minha saída do processo, ele tem uma ação muito pequena. Tá? Quem que vai corrigir essa pequena diferença que tem aqui no final? O controlador integral. Tá? Então, o fator I do meu controlador que vai corrigir esse erro de regime permanente que a gente tem. Beleza? O parâmetro D, né? O parâmetro D, pessoal, é referente a derivada, né? Então, tem lá o proporcional, o integrativo e o derivativo. O que é o derivativo? Ele tenta reagir, tá? É um fator que tenta reagir à forma como o processo está funcionando, tá? O que isso aí quer dizer? Se eu tenho um processo que ele varia muito o seu erro, quando o erro começa a surgir, eu já tento antecipar esse erro, tá? Então, o que é a derivada, né? A derivada está relacionada à taxa de variação. Então, se o meu erro começa a aumentar a sua taxa de variação, eu começo a aumentar a ação do meu controlador. Então, é como se ele tentasse antecipar o erro, né? Quando o erro começou a aumentar a sua variação, eu já entro com a ação do controlador para inibir esse erro. Só que para sistemas que são muito instáveis, né? Por exemplo, os controles de nível, que é um sistema um pouco instável, o controlador com a ação derivativa vai acabar ficando muito instável. Então ele vai ficar ligando e desligando muito a bomba. Isso aí não é legal, beleza? Então é um resuminho do que é o controlador PID. Como que a gente faz o autotuning dentro do Tia Portal? Eu vou clicar aqui em Commissioning. Clico aqui em Start. E eu tenho que selecionar aqui, tá? O pré-tuning. Então, eu coloco em pré-tuning. Só que aqui, para eu fazer o autotuning, o que eu tenho que fazer, tá, pessoal? Eu não posso estar com o set point muito próximo do valor que está sendo medido, porque senão ele não vai conseguir fazer as simulações. Primeira coisa que eu faço, então, eu paro o controlador PID e vou deixar meu tanque esvaziar. Beleza.
Agora que o meu tanque já está num nível bom aqui, eu venho, clico aqui em Start Pré-Tuning, tá? Eu tenho duas categorias aqui de tuning que ele faz, o Pré-Tuning e o Fine Tuning. O Pré-Tuning é um ajuste grosso, vamos dizer assim. O Fine Tuning é um ajuste mais fino. Então eu venho aqui, dou um Start. Ele vai dar um erro, vou ter que mudar o set point aqui. Ele detectou aqui, ó, que está muito próximo o set point do valor da input para ele fazer a simulação. Então vamos alterar o set point. Vou colocar em 200. Vou colocar em 200. Dou um start novamente no pré-tuning. Porque não está reconhecendo a erro. Agora ele começou a fazer o meu autotune, ó. O que ele faz aqui no sistema? A curva em vermelho aqui, tá? É a ação que eu estou mandando pro inversor. Então é a potência do inversor. Então ele fica dando agora vários degraus no meu inversor, tá? Então ele vai mandar lá para 100%. E ele vai ver como que o set point, como que a entrada, né, como que o nível está reagindo, beleza? Então ele vai fazendo esses degraus, essas variações na minha output, e ele analisa como que o meu nível está reagindo a isso aí. Baseado nessa mudança, ele faz o cálculo dos parâmetros. Então aqui ele já deu que o sistema foi feito o seu tuning. Beleza. Terminei aqui o tuning, o que eu vou fazer? Vou fazer o upload desses parâmetros que ele calculou aqui para dentro do meu controlador. Então eu venho aqui e clico em enviar parâmetros para o controlador. Beleza. Feito isso aqui, eu vou fazer o download vou ficar offline, tá? Venho aqui no meu bloco PD, só para a gente ver se os parâmetros carregaram, tá? Então, abro ele aqui. Então, ele carregou os parâmetros aqui, não eram esses parâmetros que estavam originalmente. Então, agora eu vou fazer o download para o meu CLP de novo. Então, agora o meu CLP, o meu PD, está rodando com os parâmetros. Então, deu start aqui no meu sistema, tá? O meu inversor já começou a agir, porque o meu PD está agindo, né? Então o meu sistema vai tentar buscar aqui os 100 milímetros. Um fato importante, né? Aqui por baixo, tá? Através desse cano aqui, é onde está gerando a minha perturbação. Se não tivesse isso aqui, o meu sistema chegaria no 100 e acabou. Não teria por que eu fazer um controle PD ali. Poderia fazer um on-off tranquilo, mas como tem essa perturbação no sistema, o PD se encaixa melhor. Tá? Aqui embaixo eu tenho o meu sensor que está fazendo a leitura, né, da pressão que a água está exercendo nele, e através disso eu vou saber o nível. Então já temos aqui o nosso sistema controlando o nível. Só pra gente ver como que fica variando, tá? A frequência do inversor de frequência. Então, quando a diferença entre o set point e o nível medido é muito grande, esse valor aqui vai lá para 60 Hz, vai para o máximo, né? Por sua velocidade máxima. Então é isso, pessoal. Realizamos aí o controle PD, fizemos o autotuning, colocamos para funcionar, deu para a gente entender bastantes conceitos aqui nesse projeto, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, deixem suas dúvidas para que eu possa fazer mais vídeos, tá? Que possa estar ajudando mais pessoas. E é isso. Valeu!